Eu quero calcular o valor de x que torna essa equação x² menos 36 igual a zero verdadeira. O que eu faço inicialmente é somar 36 a ambos os lados da minha equação. Então, vou ter que x² é igual a 36. Somei 36 ao lado esquerdo e somei 36 ao lado direito e fiquei com x² igual a 36. Para descobrir o valor de x, eu preciso me livrar desse quadrado aqui. O que eu posso fazer é extrair a raiz quadrada em ambos os lados da minha equação. Então, vou colocar aqui que raiz quadrada de x² é igual a raiz quadrada de 36. E quanto que é a raiz quadrada de x²? Olha só, a raiz quadrada de x² é o valor absoluto ou o módulo de x. Então, tenho que o módulo de x é igual a 6. Se o módulo de x é igual a 6, eu vou ter dois valores que tornam essa equação aqui verdadeira. Tanto 6 quanto menos 6 tem módulo igual a 6. Então, eu vou escrever que o x é igual a 6 ou o x é igual a menos 6. Por quê? Porque se eu coloco 6 aqui dentro, módulo de 6 é igual a 6. E se eu coloco menos 6 aqui dentro, módulo de menos 6 ou valor absoluto de menos 6 também é igual a 6. Então, as raízes dessa equação, x² menos 36 igual a zero, são quais? 6 e menos 6. Eu tenho agora a equação x² igual a 16. Eu posso fazer o seguinte, extrair raiz quadrada em ambos os lados. Só que eu vou fazer diferente do primeiro exemplo. Quando eu extraio raiz quadrada em ambos os lados e eu não quero usar o módulo, eu faço o seguinte, eu digo que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. É importante saber que quando você extrai raiz quadrada de x², você obtém módulo de x. E por conta desse módulo de x, é que a gente coloca mais ou menos aqui do lado direito. Mas como a gente já viu isso no exercício anterior, eu vou fazer direto. Vou dizer que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. E quem é a raiz quadrada de 16? É o número que multiplicado por ele mesmo dá 16. Que número é esse? É o número 4. Então, vou escrever que x é igual a mais ou menos 4. Ou posso colocar desmembrado, x igual a 4 ou x igual a menos 4. O que importa é que as raízes dessa equação, x² igual a 16, são 4 e menos 4. Agora eu tenho a equação 9x² menos 25 igual a zero. A primeira coisa que eu vou fazer é somar 25 a ambos os lados dessa minha equação. Eu vou ficar com 9x² é igual a 25. O meu segundo passo agora é dividir os dois lados da minha equação por 9. Se eu divido 9x² por 9, eu fico com x² apenas, x². Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual a 25 sobre 9. Então, eu saí de 9x² igual a 25 para x² igual a 25 sobre 9. E agora, se eu extrair raiz quadrada em ambos os lados, eu vou ter que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 9. E a raiz quadrada de 25 sobre 9, como tanto 25, o meu numerador, quanto 9, o meu denominador, são quadrados perfeitos, eu posso escrever que x igual a quanto? Vamos colocar aqui, eu posso escrever que x é igual a mais ou menos. Vou colocar minha barra de fração e a raiz quadrada de 25, que é 5, sobre a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, tenho que x é igual a mais ou menos 5 terços.
posso colocar dessa forma. X igual a 5 terços ou x igual a menos 5 terços. E aí eu tenho as minhas raízes, 5 terços e menos 5 terços. São as raízes daquela minha equação, que era qual? Olha ela aqui, 9x² menos 25 igual a zero, tem 5 terços e menos 5 terços como raízes. Eu tenho agora a equação 25x² igual a 36. A primeira coisa que eu faço é dividir ambos os lados por 25. Quando eu divido 25x² por 25, eu fico apenas com x². E do lado direito da equação, eu vou ficar com 36 sobre 25. E aí, para me livrar desse quadrado aqui, do x², eu extraio raízes em ambos os lados. Isso vai me dar que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre 25. Só que eu sei que tanto 36 quanto 25 são quadrados perfeitos. O 36 é 6², o 25 é 5². Então, digo que x é igual a mais ou menos 6 quintos. E eu posso escrever isso de outra maneira. Ó. X igual a 6 quintos ou x igual a menos 6 quintos. Né? Para não utilizar mais ou menos, eu desmembro em dois casos. Ó. X igual a 6 quintos ou x igual a menos 6 quintos. E esses valores, 6 quintos e menos 6 quintos, são as raízes dessa equação. 25x² igual a 36. Agora, eu tenho a equação x² igual a 5. Extraindo raízes em ambos os lados, isso vai me dar que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Só que 5 não é um quadrado perfeito, então eu paro por aí. O máximo que eu posso fazer é desmembrar, dizer que x é igual a raiz quadrada de 5 ou x é igual a menos raiz quadrada de 5. Isso são as minhas raízes, raiz de 5 e menos raiz de 5. São os valores que tornam esta sentença, x² igual a 5, uma sentença verdadeira. Eu tenho a equação menos 3x² mais 8 igual a zero. O que eu vou fazer inicialmente é subtrair 8 em ambos os lados da equação. Eu vou ficar com menos 3x² igual a menos 8. Eu não gosto de trabalhar com o coeficiente de x² negativo. Então, eu vou multiplicar ambos os lados da minha equação por menos 1. O efeito que isso vai ter é de mudar o sinal em ambos os lados. Eu vou ficar com 3x² igual a 8 positivo. E se 3x² é igual a 8, eu posso escrever que x² é igual a 8 terços. Por quê? Porque eu divido ambos os lados da minha equação por 3. Divido esse lado por 3, divido esse lado por 3, fico com x² igual a 8 sobre 3. Se x² é igual a 8 sobre 3, quanto que vai ser x? Eu vou ter que, nesse caso, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 8 terços. E aí eu tenho as minhas raízes, menos raiz de 8 terços e mais raiz de 8 terços. Só que dá para trabalhar em cima dessa raiz. Por quê? Porque se for uma questão de múltipla escolha, talvez não tenha uma alternativa igual a essa. Então, vamos ver o que pode ocorrer com esse tipo de raiz quadrada de 8 terços. Esse x pode ser descrito da seguinte forma, ó, x é igual a mais ou menos, coloco uma barra de fração
e coloco em cima, no numerador, raiz quadrada de 8 e no denominador, raiz quadrada de 3. Só que, ó, raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao cubo. E 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado multiplicado por 2. Como eu tenho esse 2 ao quadrado dentro da raiz, eu posso escrever que isso aqui é igual a 2 vezes raiz quadrada de 2. Então, essa raiz quadrada de 8 pode ser escrito como 2 vezes raiz quadrada de 2. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, que eu acabei de fazer, e vou colocar o meu resultado escrevendo o raiz quadrada de 8 como 2 vezes raiz quadrada de 2. Então, vou ter que x é igual a mais ou menos 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. Agora, eu vou racionalizar esse denominador. Eu não quero uma raiz quadrada de 3 no denominador. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 2 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3 em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Olha só, multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Isso vai me dar que x igual mais ou menos, quando eu multiplicar 2 raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 3, eu vou ficar com 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes 3. Porque, olha só, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, escrevo numa raiz quadrada só, multiplicando o 2 pelo 3. E no denominador, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de 3 vezes 3. Porque, olha só, eu multipliquei raiz de 3 por raiz de 3, virou raiz quadrada de 3 vezes 3, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. Então, vou ter aqui, ó, que x igual mais ou menos, no numerador, 2 vezes raiz quadrada de 6, e no denominador, raiz quadrada de 9. Por que eu racionalizo? Para transformar esse meu denominador num valor inteiro. Porque raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, eu posso finalizar agora, né? Vou escrever na última vez o meu x. Eu vou ter, então, que x é igual a mais ou menos 2 raiz quadrada de 6 sobre 3. E eu posso escrever aqui, ó, x igual a 2 raiz de 6 sobre 3, ou x igual a menos, eu vou ter, ó, no numerador, 2 vezes raiz quadrada de 6 sobre 3. São as minhas raízes, né, daquela equação original. Deixa eu voltar lá para ver qual que era a equação original. Ela está aqui, ó, menos 3x ao quadrado mais 8 igual a 0. Eu tenho agora x ao quadrado mais 4 igual a 0. Se eu subtraio 4 em ambos os lados da minha equação, eu vou ter que x ao quadrado igual a menos 4. O que ocorre nesse caso? X ao quadrado é um número real elevado ao quadrado. Um número real elevado ao quadrado, ele não pode dar um resultado negativo. Então, eu digo que essa equação não possui raiz real. Então, vou colocar aqui, essa equação não possui raiz real. Eu não preciso continuar fazendo cálculo nenhum. Eu paro por aqui e escrevo isso, não possui raiz real. Eu quero agora resolver a equação 5x ao quadrado igual a 2. O que eu vou fazer inicialmente é dividir ambos os lados por 5. Então, vou ficar com x ao quadrado igual a 2 sobre 5. Extraindo raiz quadrada em ambos os lados, isso vai me levar a x igual mais ou menos raiz quadrada de 2/5. Então, eu já tenho as minhas raízes. Uma raiz é mais raiz quadrada de 2/5
e outra é menos raiz quadrada de 2/5. Agora, se fosse uma prova de múltipla escolha, ela poderia apresentar esse resultado de uma forma diferente. Vamos ver como eu poderia reescrever esse mais ou menos raiz quadrada de 2/5. Vou colocar aqui, ó, que x é igual mais ou menos, e vou desmembrar, vou escrever raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Então, eu tenho uma raiz no numerador e uma raiz no denominador. Para eu me livrar dessa raiz do denominador, eu vou racionalizar. Eu vou escrever que x é igual a mais ou menos, vou colocar raiz de 2 sobre raiz de 5, e para racionalizar esse denominador, eu multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 5. Por que por raiz quadrada de 5? Porque na hora que eu multiplicar raiz quadrada de 5 por raiz quadrada de 5, vai me dar raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é igual a um número inteiro, é igual a 5. Então, vou ter que x é igual a mais ou menos. Aí, no numerador, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 10. E no denominador, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 25. E aí, o que ocorre? Raiz quadrada de 25 é igual a 5. O que eu vou ter, então? Eu vou escrever aqui que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 10 sobre 5. Eu racionalizei o meu denominador, ou seja, eu não tenho uma raiz quadrada na parte de baixo, no denominador da minha fração. Então, eu poderia ter uma alternativa que, ao invés de colocar raiz quadrada de 2 sobre 5, ela ia estar como raiz quadrada de 10 sobre 5. E eu posso escrever que as raízes da minha equação são quais? Eu vou ter, então, que x é igual a raiz quadrada de 10 sobre 5, ou x igual a menos raiz quadrada de 10 sobre 5. Elas são raízes, né? Raiz quadrada de 10 sobre 5 e menos raiz quadrada de 10 sobre 5 são raízes da minha equação original, que era essa aqui, ó, 5x ao quadrado igual a 2. Para resolver essa equação, 4x ao quadrado igual a 100, o que eu posso fazer inicialmente é dividir ambos os lados por 4. Isso vai me dar que x ao quadrado igual a 100 sobre 4. E se eu dividir 100 por 4, eu vou obter quanto? Vou fazer aqui do lado, ó, 100 dividido por 4. Eu sei que o 4 cabe no 10. 2 vezes 10 é igual a 8. Aí eu faço 10 menos 8, que dá 2. Baixo esse zero, eu vou ter 20 dividido por 4, que dá exatamente 5. Fazendo 5 vezes 4, eu tenho 20, e 20 menos 20 é igual a 0. Ou seja, 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, essa fração, 100 quartos, pode ser escrita como sendo 25. Então, tem que x ao quadrado igual a 25. O que me leva a x igual mais ou menos raiz quadrada de 25. Só que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, eu tenho que x é igual a mais ou menos 5. Ou posso colocar da seguinte maneira, x igual a 5 ou x igual a menos 5, que é a solução dessa equação. As raízes são 5 e menos 5. Eu tenho agora a equação 5x ao quadrado mais 12 igual a 0. Se eu subtrair 12 em ambos os lados, eu vou ficar com 5x ao quadrado igual a menos 12. E aí, dividindo ambos os lados por 5, eu fico com x ao quadrado igual a menos 12 sobre 5. Eu paro por aqui, porque um número real elevado ao quadrado não pode me dar um resultado negativo. Eu digo, então, que esta equação
não possui o quê? Raiz real. Então, vou escrever aqui, ó, esta equação não possui raiz real.